Shalom. Bom, imaginem só o seguinte cenário histórico, uma imagem que parece até saída de um filme, sabe? Mas que era a mais pura realidade. E uma realidade bem difícil, né? Demais. Pensemos numa ilha no mundo antigo que era famosa por três coisas principais: piratas implacáveis, uma economia inteiramente baseada na ganância e uma fama tão grande, mas tão grande de mentirosos crônicos que, os gregos até inventaram um verbo na época. Nossa, um verbo só para eles. Sim, o verbo cretizar, que significava literalmente agir como um mentiroso. Essa era a ilha de Creta. Agora, imaginem que um mentor muito experiente deixa o seu aprendiz de maior confiança sozinho no meio dessa ilha, cercado por todo esse caos. Uma missão em tanto. Exato, com uma missão aparentemente impossível de colocar a casa em ordem. E bom, foi exatamente isso que aconteceu com um homem chamado Teitos. Decodificar as instruções que ele recebeu é a missão da nossa imersão de hoje. Olha, é um cenário fascinante para começarmos o nosso estudo. Porque não estamos falando de um manual teórico, sabe? Escrito para pessoas que viviam num mosteiro isolado. Longe da vida real, né? Isso, longe dos problemas. Pelo contrário, nós estamos falando de instruções de sobrevivência, um guia para que o remanescente dos Yaldin pudesse viver no meio da corrupção absoluta sem se contaminar. Um verdadeiro manual prático. Com certeza. A carta enviada por Shaul para Teitos, cujo primeiro capítulo a gente vai analisar hoje usando as riquíssimas explicações da Bíblia hebraica, é praticamente um guia tático-militar. Interessante essa visão. Quando a cultura inteira ao redor está, desmoronando mesmo. E é impressionante como a carta já começa estabelecendo uma base muito inabalável, né? Logo naqueles primeiros 4 versículos, a gente nota que Shaul não chega simplesmente dando ordens ou exibindo diplomas. Ele faz o oposto disso, na verdade. Sim, ele se apresenta de uma forma muito específica, como servo do Criador, o Altíssimo Yahweh, e como um enviado, o mensageiro do nosso Salvador, Yahushua HaMashiach. E olha, tem um peso gigantesco nessas palavras. Principalmente se a gente pensar no ambiente arrogante lá de Creta. Exatamente. Onde todo mundo queria tirar vantagem, né? Pois é. Numa sociedade onde todos queriam ser chefes, onde todo mundo queria ser o mais importante, Shaul se intitula servo. Isso já quebra totalmente a expectativa de quem estava lendo. Muda o jogo logo de cara. E logo na sequência ele introduz 2 conceitos que são, o alicerce de tudo que ele vai pedir a Teutos depois, que são a emuná e o conhecimento da Emet. Espera, só para quem nos acompanha não se perder nessas palavras, como a gente explica isso de um jeito bem mastigado, bem do dia a dia? Claro, isso é vital. Para todos nós que estamos buscando aprender, a emuná não é só aquele sentimento passivo de acreditar em alguma coisa, sabe? De ficar de braços cruzados. Tipo achar que algo é verdade e pronto. E isso, não é só isso. É uma fé confiante, é uma lealdade ativa que recebemos lá dos nossos antepassados. Na prática, colocar a mão na massa com muita fidelidade. Entendi. E a Emet? A Emet é a verdade pura. Mas não uma verdade filosófica, daquelas de dicionário, sabe? É a verdade que quando a gente aplica na vida, ela transforma o indivíduo. Que levar uma vida de respeito, de piedade, né? No versículo 2, é a promessa que está amarrada a essa emuná. Shaul fala da expectativa da vida eterna, a Shaim. E, bom, aqui ele faz uma afirmação que a gente precisa destacar com todas as letras para a nossa audiência. Pode destacar porque é o coração do texto. Ele diz que o Altíssimo, Yahweh, não pode mentir, de jeito nenhum, e que essa promessa foi feita antes mesmo da fundação do mundo. Gente, imaginem o impacto disso para quem estava lendo essa carta lá no meio daquela confusão em Creta. Nossa, o contraste é espetacular. Vamos imaginar a cena, gente, numa ilha onde a regra cultural é passar a perna no vizinho o tempo todo. Onde as promessas não valem nada, né? Sim, onde quebram promessas na primeira oportunidade de ganhar um dinheirinho a mais. E aí, de repente, o remanescente da casa de Efraim recebe a notícia de que eles servem a um Criador que, por sua própria natureza perfeita, é incapaz de mentir. Uau!
Se muda tudo. Mudar a forma como as pessoas encaram o amanhã, né? É a âncora no meio da tempestade. Se algo prometeu, é 100% garantido. É aquela segurança que o mundo não consegue dar. Exato. E a manifestação visível dessa verdade inquestionável veio justamente através de Al-Shah, o nosso Salvador, que deu a sua vida lá no madeiro por nós. É por isso que Shaul chama Titus de o verdadeiro filho na Emuná. Não era um filho biológico dele, mas essa herança espiritual, essa lealdade à promessa do Altíssimo, forjam os laços que são muito mais fortes do que laços de sangue, sabe? Com certeza. Formam uma verdadeira família espalhada pelas nações afora. Mas olha, eu confesso que quando a carta passa dessa introdução mais teórica, mais espiritual, para a estratégia prática de como arrumar aquela bagunça toda em Creta, eu fico um pouco confuso. É mesmo? Mas por que confuso? O que chama a atenção aí para nossa audiência moderna? Bom, Shaul manda Titus nomear líderes em cada cidade, né? Os chamados Erranim. E aí ele lista os requisitos para esses líderes, ali nos versículos de 5 a 9. E as exigências parecem, com todo respeito, um pouco básicas demais. Como assim, básicas? Ele disse que o líder precisa ser impoluto, ou seja, íntegro, ser marido de uma só mulher, ter filhos que sejam fiéis e não rebeldes, e aí diz que não pode ser arrogante, não pode ser descontrolado, não ser apegado ao álcool, nem ser violento ou ganancioso. Certo. Mas, pera um pouco, não bater nas pessoas e não ser um bêbado que só pensa em dinheiro não é tipo o mínimo indispensável para qualquer ser humano ser considerado decente? Por que a régua para uma liderança tão alta parece que está lá embaixo? Olha, essa é uma observação brilhante, porque toca exatamente na ferida do que estava acontecendo lá. Para nós hoje, parece uma régua baixa, mas a gente precisa lembrar do cenário inicial que você pintou. Ah, a sociedade caótica de Creta. E isso, num ambiente de caos total, onde a corrupção é a coisa mais normal do mundo, onde a violência é aplaudida, onde a ganância é o motor da economia deles, ser uma pessoa simplesmente honesta e pacífica é quase um ato de rebeldia. Nossa, faz muito sentido. O normal deles era o extremo da loucura. Exatamente. A integridade básica se torna a forma mais radical de liderança que existe ali. A estabilidade de um homem desse se destaca como um farol na escuridão. Entendi. Então Shaul não vai procurando, tipo, super-heróis inatingíveis ou filósofos com discursos super elaborados. Não, de forma alguma. Ele quer pessoas que tenham uma vida sem manchas de corrupção. Ele quer líderes que provem a sua capacidade começando dentro de casa, sabe? Porque se a pessoa não consegue trazer paz para a própria mesa de jantar, né? Pois é. Se ele não traz respeito e fidelidade para a própria família, como é que ele vai ser um porto seguro para a comunidade do remanescente dos Yaldim? É impossível. É um teste prático. Sim. Além disso, Shaul usa uns termos que, na prática do dia a dia, mostram quem sabe conviver em sociedade. Ele pede que sejam hospitaleiros com os gerim, que são os estrangeiros, as pessoas que chegam de fora. Pede que sejam tzadik, ou seja, justos na hora de fazer negócios. Justos no dinheiro também, né? Com certeza. E kadosh, que é ser separado para o bem, ter domínio próprio. Trazendo isso para a nossa vida, para o dia a dia de quem está em casa nos acompanhando ou indo para o trabalho, a liderança que o Altíssimo espera de nós não é sobre ter um cargo de poder, uma plaquinha na porta. Não mesmo. É sobre ser aquela pessoa no trabalho que simplesmente não participa das fofocas que destroem os outros. É ser o vizinho justo que não tenta levar vantagem no troco ali da padaria. Aquelas pequenas escolhas, sabe? Exato. É ser um pai ou uma mãe que resolve as brigas em casa com paciência, conversando e não com gritaria ou com violência. É a constância de fazer o que é certo todo dia. E por que essa constância toda, esse apego bem firme à palavra era tão inegociável para esses líderes? Porque a função deles não era ficar organizando evento ou reunião. Não. Não. Eles precisavam funcionar como um escudo de proteção para as famílias. E é isso que nos leva àquela mudança bem drástica de tom na carta. A partir do versículo 10... Isso, a partir do 10, Shaul expõe o porquê de tanta pressa, de tanta urgência. Porque existia uma ameaça gravíssima acontecendo naquele exato momento. Olha, esse ponto da carta é importantíssimo para todos nós. Precisamos prestar muita atenção,
porque é aqui que o manual de sobrevivência, acende aquela luz vermelha piscando de emergência. Alerta máximo. Sim, nos versículos de 10 a 14, Shaul dá um alerta muito sério sobre homens irrefreáveis, pessoas que são faladoras e enganadoras. E as notas da Bíblia hebraica esclarecem de um jeito muito didático quem eram essas pessoas. Era um perigo real para as casas. Eram missionários do antimachia. Eles focavam numa questão de circuncisão como se fosse um requisito para a salvação. Uma mentira, né? E o texto é bem claro. Eles estavam subvertendo e destruindo famílias inteiras por causa de dinheiro, por pura e torpe ganância. E é fundamental a gente entender como é que essa destruição acontecia na vida real das pessoas. Porque quando a gente lê assim, destruir famílias, a gente logo imagina, um exército chutando a porta, quebrando os móveis, né? Sim, uma violência física, um ataque. Mas não era. O mecanismo de destruição deles era muito mais sutil e muito mais venenoso. É como se fosse um golpe na internet hoje, sabe? Daqueles golpes de mensagem no celular. Um roubo silencioso. Perfeito. Eles não arrombavam portas. Eles entravam nas casas com palavras muito mansas. Traziam discursos que pareciam extremamente espirituais, muito elevados, mas que, no fundo, eram cheios de regras que os próprios homens inventaram. E como é que essas regras inventadas conseguiam destruir uma família por dentro? Criando divisão pura e simples. Eles chegavam na casa das pessoas ensinando que, para o Criador aceitar aquela família de verdade, eles tinham que seguir uns rituais que não estavam na Emet, que não eram a verdade original. E cobravam por isso, imagino. E como cobravam, exigiam pagamentos, diziam que precisavam de contribuições financeiras para revelar, segredos espirituais profundos. O famoso golpe, né? Total. E qual era o resultado na prática? O pai começava a brigar com o filho sobre quem era mais puro. A paz daquele lar simplesmente evaporava. Nossa, o dinheiro da família indo ralo abaixo. Sim, as economias da família sendo drenadas por esses golpistas. E a emuná genuína, sabe? Aquela fé confiante no sacrifício que Yahusha fez lá no madeiro era completamente esquecida, deixada de lado. Trocavam a salvação por regras, né? Isso. Substituíam a fidelidade sincera ao Altíssimo por regras pesadíssimas e opressivas criadas por homens que só queriam lucro. É um verdadeiro sequestro da paz familiar. Dá muita revolta ver isso. E é exatamente nesse contexto de revolta contra esses golpistas que Shaul cita aquele profeta bem famoso lá da própria ilha, o Epimênides. Uma citação bem forte, inclusive. Bem forte. O texto diz o seguinte, olha só. Os cretenses são sempre mentirosos, bestas nefandas, comilões preguiçosos. E o mais impressionante é que Shaul concorda com isso. Ele escreve para Titus, este testemunho é verdadeiro. E manda repreender todo mundo severamente. É um choque de realidade. Eu confesso que, para nossa sensibilidade de hoje em dia, né, onde a gente aprende a nunca generalizar, a falar tudo com muito cuidado, com muita educação, isso soa incrivelmente duro. Chamar os outros de bestas nefandas não é passar um pouco do ponto. Uma isolada parece muito duro, sim. Mas a gente precisa mergulhar na psicologia da proteção. Pensa comigo num exemplo bem do nosso dia a dia. Pode falar. Se a gente descobre que tem uma quadrilha, ligando para idosos, fingindo ser do banco para roubar toda a aposentadoria deles, absolutamente ninguém vai pedir para a polícia ser educada e polida com esses golpistas. A gente não diz, por favor, senhor golpista, pare de roubar. Com certeza não. A gente exige que a ação seja firme e imediata. Para parar o roubo na hora. Exatamente isso. O foco é salvar as vítimas o mais rápido possível, a qualquer custo. E é isso que Shaul está fazendo. É puro instinto de proteção, uma verdadeira triagem de emergência. Então a dureza das palavras é proteção. Sim. A dureza não é falta de amor. Pelo contrário. Tolerar um veneno que está matando as famílias da casa de Efraim, isso sim seria um baita desamor. Verdade. Shaul está basicamente chacoalhando o textos e dizendo, acorda, para de tratar essa gente como debatedores educados, eles são predadores, estão sugando o sustento e a paz do nosso povo. A repreensão dura tem o objetivo de, cortar o mal pela raiz. Exato, chocar as pessoas para que elas voltem à sanidade, para que o povo seja sadio na Imoná.
É um alerta gigantesco para a gente não dar ouvidos a fábulas e invenções desses homens que, na verdade, odeiam a verdade. Olha, isso lança uma luz tremenda sobre o nosso próprio comportamento hoje em dia. Às vezes a gente permite influências péssimas dentro de casa, sabe? Pelo celular, a todo momento. Isso. Pelo celular, por vídeos na internet, por conselhos de vizinhos ou conhecidos mal intencionados. E a gente permite isso só porque tem vergonha de ser firme. Vergonha de virar e dizer, não, isso aqui não entra na minha casa, porque fere a palavra do nosso Criador. Falar não exige muita coragem, mas a firmeza é um escudo para a família. E essa ideia de como a gente enxerga as coisas, né? De como a mente processa o que é certo e o que é errado, nos leva perfeitamente para o encerramento do capítulo. Nos versículos 15 e 16, a carta faz um mergulho muito profundo no interior do ser humano. Talvez uma das reflexões psicológicas mais profundas de toda a carta. O que ele diz lá? Shaul diz assim: para os puros, todas as coisas são puras. Vamos destrinchar o mecanismo disso de um jeito bem simples. O que significa, na prática, ter uma mente pura? Uma mente sem maldade, eu diria. Isso. Significa que a consciência da pessoa está limpinha. Ela foi lavada e é guiada todos os dias pelo Ruar HaKadosh de Yahweh. Quando o nosso interior está alinhado com a verdade do Altíssimo, a nossa lente de contato com o mundo fica transparente. Ah, entendi. Fica claro de ver. Sim. Uma pessoa assim não fica procurando malícia em cada pequena atitude que os outros fazem. Ela age com honestidade e ela naturalmente pressupõe que o outro também está sendo honesto até que provem o contrário. O coração dela sempre deseja o bem. Mas, bom, o contraste que a carta traz logo depois disso é assustador, né? É de arrepiar. O texto diz que para os impuros e para os increntes, absolutamente nada é puro. Porque a mente deles, a consciência deles, já está completamente podre, contaminada. Totalmente suja. É como tentar enxergar o mundo usando aqueles óculos com as lentes cobertas de lama grossa, sabe? Não importa para onde você olhe, se os seus óculos estão sujos de lama, tudo lá fora vai parecer sujo também, por mais linda e limpa que a paisagem seja na realidade. Uma analogia irretocável. É isso mesmo, é o que a gente chama na psicologia de projeção. Uma pessoa que vive afundada na mentira, que tem a consciência corrompida, ela desconfia das intenções de todo mundo. Sempre acha que tem um golpe por trás, né? Sempre. Se alguém faz uma boa ação, a mente contaminada logo pensa: o que será que ele quer ganhar com isso em troca? Qual é a armadilha? Porque no fundo é exatamente assim que ela mesma funciona. E aí chega o alerta final de Shaul no versículo 16. Que é sobre o perigo extremo, gente. Perigo enorme da máscara espiritual. Esse perigo destrói comunidades inteiras. Sim. O texto fala muito claramente que existem pessoas que dizem que professam qual boca que conhecem a real. Os discursos são maravilhosos. Super decorados, né? Cheios de palavras difíceis para impressionar. Isso! Palavras lindas. Mas as obras, as atitudes na segunda-feira, no dia a dia, elas negam totalmente o Criador. E a nota da Bíblia hebraica é bem contundente aqui. Ela explica que essas pessoas chegam a ser muito piores do que aquelas que simplesmente batem no peito e dizem que não creem em nada. E são piores mesmo. Por quê? Porque eles usam o nome do Altíssimo como um disfarce. Sabe, é um cavalo de Troia para conseguir se infiltrar no meio do povo. Uma armadilha armada. Exato. Eles dizem que conhecem o pai, mas, na prática diária, elas desprezam o filho, o Mashiach. E elas rejeitam de propósito os bons mandamentos, rejeitam aquilo que a gente chama de Tov Mitzvah. São pessoas totalmente desobedientes e, como o próprio texto diz, reprovadas para qualquer boa obra que tentem fazer. Usam a religião para enganar, né? Isso. Usam essa fachada de piedade só para afastar as pessoas da pureza e daquela simplicidade maravilhosa que vem da salvação trazida por Yahusha. E olha, isso ensina uma lição inestimável para a gente sobre como avaliar as coisas do mundo. A gente aprende que precisamos ser avaliadores de frutos, de resultados práticos na vida, e não de belos discursos de palco ou de internet. Tem que olhar o que a pessoa faz, não o que ela fala. Com certeza. Se uma influência na internet, se um livro famoso ou um conhecido seu fala de um jeito angelical, mas no dia a dia as práticas são cruéis, se a pessoa é desonesta nos negócios,
Se há um tirano dentro de casa com a família, as obras dessa pessoa estão gritando aos quatro ventos a verdadeira natureza do coração dela e anulando tudo que a boca está dizendo. Sintetizando, então, toda essa nossa análise tão profunda do capítulo 1 de Titus, o que nós temos nas mãos aqui é um verdadeiro manual eterno de proteção. Um escudo para quem nos ouve. Um escudo impenetrável. Fica muito claro que a Emuná não sobrevive se a gente ficar de braços cruzados na passividade. Ela exige da gente líderes firmes. Exige integridade inegociável dentro das nossas casas. Isso exige coragem para fechar a porta mesmo na cara do engano e do lucro sujo, e exige, acima de tudo, uma mente sempre mantida limpa pelo Hawar Hekadosh, para que a gente nunca seja enganado por essas máscaras de impureza que andam por aí. É um mapa perfeito para a gente atravessar toda a corrupção desse mundo sem perder a essência. E bom, para encerrar a nossa imersão de hoje, a gente quer deixar um pensamento bem provocativo. Algo para ficar ali martelando na mente de cada um de nós durante a semana inteira. Uma reflexão para levar para a vida, né? Exatamente. Pensemos muito sobre o seguinte. Se Shaul fosse sentar hoje e escrever uma carta assim, direcionada para nossa cidade, para o nosso bairro, qual seria o traço cultural mais perigoso que ele ia pedir para a gente repreender severamente? Nossa, essa pergunta é profunda. Qual é aquela grande mentira, a mentira aceitável da nossa cultura moderna? Aquela que a gente já se acostumou tanto, que entra tanto pelo celular que a gente nem percebe mais o quanto ela está roubando a paz de dentro das nossas casas. Fica aí o convite para todos nós avaliarmos o que deixamos entrar nas portas das nossas mentes. É uma reflexão simplesmente indispensável para nós. A gente precisa de muita coragem para identificar e para bater de frente com as mentiras que acabamos normalizando no dia a dia. É isso mesmo. Bom, chegamos ao fim do nosso estudo de hoje, dessa imersão maravilhosa nas Escrituras. E para fechar com a mesma reverência e com o mesmo afeto que a gente encontra no texto sagrado, nós nos despedimos exatamente como o apóstolo faria lá atrás. Que assim seja. Que o favor, os Hashamim e o Shalom da parte do Abba Yahweh e do soberano Yahushua HaMashiach estejam com todos. Shalom. Shalom.